Nós vamos demonstrar aqui o procedimento para traçarmos as curvas de transcondutância do transistor JFET no simulador. Aqui nós podemos ver que a curva de transcondutância ela consiste basicamente numa variação da tensão VGS do transistor e nós medimos então a corrente no dreno do componente. O circuito utilizado para isso é uma porta fixa, onde nós vamos ter uma fonte ligada no gate do transistor que vai variar a tensão entre, no nosso caso aqui nós configuramos para -4 até 0 e aqui nós inserimos uma ponteira de corrente no dreno para podermos traçarmos a curva VGS versus ID. Como nós usamos aqui, nós traçamos curva de dois transistores no mesmo gráfico para facilitar a comparação da característica de dois transistores. Como é que nós configuramos o simulador para que ele faça essa curva para nós? Nós vemos aqui na configuração do simulador, desmarcamos aqui essa opção. Normalmente estão essas duas acionadas, vemos aqui em DC. Nós selecionamos a fonte que vai ser a fonte da varredura de VGS, que é VS1, no nosso caso aqui. Selecionamos para VS1. O valor inicial em -4, podemos variar esse valor aqui quando tivermos um transistor com VGS off maior que -4 e o valor de parada é 0, com passos de 100 mV. Selecionamos esses valores e traçamos aqui, nós temos as duas curvas no mesmo gráfico. O IDSS, que é o valor que nós vemos aqui no ponto de 0 volts de VGS, podemos ver através do zoom com o botão esquerdo do mouse e vemos ali o valor fica entre 3,8 e 3,9 mA. Para voltarmos, vamos em Fit Waveforms do transistor com características de maior corrente, nós vemos que o IDSS desse transistor está entre 9,85 e 9,9. A característica destes transistores, o 2N5459, é muito parecida com o BF245C, ele tem um IDSS maior, e o transistor Q2, que no nosso caso aqui é o 2N5457, ele tem características de corrente menor, muito parecidas com o BF245A. Para que o nosso simulador apresente resultados de simulação semelhantes a uma montagem prática que nós venhamos a fazer com o transistor JFET, é importante que nós acertemos o valor do nosso transistor do simulador para que ele tenha IDSS e o VGS off semelhante aos valores ensaiados do transistor que nós tivermos. Por exemplo, se nós tivermos um transistor BF245A, ele terá um valor de IDSS próximo a esse valor de 4 mA, como na nossa simulação que nós temos aqui, porém não será igual. Então nós temos que acertar o valor dos parâmetros do nosso modelo matemático. Como que nós fazemos isso? Nós podemos editar os parâmetros dos transistores que esse simulador nos oferece através aqui da edição dos parâmetros do modelo. Só que infelizmente quando nós nos damos conta que na lista de parâmetros do transistor nós não temos dois campos que nos permitem simplesmente alterarmos para VGS off e IDSS. Para deixar a coisa um pouco mais clara, o que são esses parâmetros que aparecem aqui na lista? Eles vão muito além dos meros parâmetros em DC que nós ensaiamos. Os que nos dizem respeito principalmente são os que nós podemos alterar. E o primeiro da lista é o VTO. O VTO é o VGS off que nós ensaiamos na prática. Nós vamos alterar aqui o modelo, nós alteramos o nome aqui, podemos colocar, por exemplo, aqui FET2, selecionamos o VTO, inserimos um novo valor, damos Enter, e o VGS off está selecionado adequadamente. O problema está no IDSS. O IDSS no modelo matemático do transistor aparece em mais de um dos parâmetros. No nosso caso aqui aparece em beta e no lambda. O beta, ele é IDSS por VGS off ao quadrado. Por exemplo, se nós tivermos aqui um transistor que tiver IDSS 15 mA, VGS off menos 4 V, nós calculamos o beta, nós teremos o valor calculado, que normalmente dá um valor bem baixo, convertemos ele para mili e nós inserimos o beta, então, do transistor JFET aqui. O problema está no lambda. O lambda, que o modelo matemático nos mostra, que no caso é 1 mili, ele na prática ele é maior do que o 1 mili. Esses parâmetros, tanto beta como lambda, eles não são parâmetros que a gente pode tirar diretamente da folha de dados do transistor. Então, para a coisa não ficar muito complicada, é mais fácil nós alterarmos os parâmetros do transistor a partir de um transistor que já tem as curvas parecidas com o transistor que nós queremos ensaiar.
Por exemplo, aqui o 2N5457 é o mais parecido com o BF245A. Então, nós vamos alterar o 5457 para os parâmetros do FET-A, que nós ensaiamos, e a mesma coisa nós fazemos aqui no 5459, que é parecido com o BF245B, e é a partir deste modelo aqui que nós vamos alterar para os valores do FET-C ou B que nós tivermos. Aqui já alteramos os valores dos dois transistores. Temos o nome de FET1, colocamos o VGS-off em -4, alteramos o beta de acordo com o valor calculado e o lambda ainda está o valor original de 1 mili. Mesma coisa no FET2, a partir de uns 54,57, alteramos os valores para VGS-off de -2,5, o beta de acordo com os valores ensaiados e o lambda está em 1 mili. Traçando-se a curva, nós podemos ver que o transistor FET1, que deveria ter um IDSS de 15 mA, não chegou nesse valor, ficou em 12,5. E o FET2, que nós esperávamos que tivesse um IDSS de 8 mA, ficou também abaixo de 7,5. Aqui é que entra a parte que exige que nós façamos a alteração daquele parâmetro chamado lambda manualmente. Normalmente, o lambda ele tem valores entre 12 e 14 mili. Vamos colocar em 12 inicialmente. Vamos aqui, vamos alterar apenas o FET1 por enquanto. Vamos ver o resultado. Aumentou um pouco. Ainda não chegamos no 15 miliamperes, que é o nosso objetivo. Estamos abaixo de 13,8. Aqui vamos fazer uma nova iteração para alterarmos o parâmetro lambda. Vamos para 14. Depois de algumas iterações e tentativas, nós alterando o valor do lambda dos dois transistores, a nossa curva de transcondutância chegou nos valores que nós temos ensaiado para o nosso transistor. No caso do FET1, nós demos 1 aqui, temos um IDSS praticamente em cima do 15 mA, e o FET2 tem a característica de menor corrente, bem próximo de 8 mA. Essa aproximação é suficiente para que nós tenhamos uma simulação que apresente resultados semelhantes a um ensaio prático, se nós tivermos ensaiado com precisão esses valores do transistor. Os valores de lambda que nós alteramos no FET1 ficaram acima do que eu esperava, chegamos a 23, e o do FET2 paramos em 20. Podemos usar valores depois da vírgula para ter uma precisão maior lá na curva, mas não é necessário. A precisão é suficiente, visto que os resistores que nós vamos usar também nos nossos ensaios, eles têm a sua faixa de tolerância, e com essa faixa de ajuste de VTO, beta e lambda, nós temos um transistor que vai ter a semelhança do transistor ensaiado na prática. Uma observação que cabe aqui é que, se o simulador não permitir a alteração dos parâmetros de algum dos transistores aqui, ou não permitir alterar os parâmetros quando nós mudamos o nome aqui, inserimos o valor e damos o OK, às vezes acontece de, em algumas instalações, esse simulador anunciar aqui um aviso dizendo que não é permitido reescrever os valores do transistor. Para que isso seja corrigido, nós vamos na pasta onde está gravado o nosso simulador, em arquivos de programas, no caso aqui Circuit Maker 2000, a pasta modelos, clicamos com o botão direito, vamos nas propriedades de segurança, e se for necessário, nós alteramos os privilégios do usuário para leitura e escrita. Então você clica aqui no editar e você pode selecionar o controle total ou selecionar, modificar e gravar. Você aplica e dá o OK. Nesse caso aqui não foi necessário, mas em algumas instalações desse simulador isto é necessário. Aí o simulador vai conseguir alterar os parâmetros e criar novos modelos a partir de um modelo já existente.